A confissão embriagada da minha filha virou tudo de cabeça para baixo e as circunstâncias atuais só pioram ainda mais. Minha esposa e eu estamos juntos há 25 anos, mas casados há 19. Fomos namorados no ensino médio e temos 2 filhos maravilhosos, uma filha e um filho. Honestamente, sempre acreditei que tínhamos um casamento sólido, que nosso relacionamento não seguiria o mesmo caminho que o de nossos amigos e conhecidos, e que realmente resistiríamos ao tempo. Agora percebo, de maneira dolorosa, o quanto estava ingênuo e errado. Durante a maior parte das nossas vidas adultas, minha esposa foi dona de casa, algo que concordamos mutuamente. No entanto, após nossos filhos irem para a faculdade, ela começou a sentir um vazio, aquela sensação da síndrome do ninho vazio. Ela dizia que estava insatisfeita e que havia perdido o sentido de quem ela era. Tentei sugerir algumas atividades que poderíamos fazer juntos, lugares para visitar ou até mesmo adotar animais de estimação, caso isso a ajudasse. Inicialmente, ela ficou empolgada com as ideias, mas logo passou a dizer que queria sentir que estava realmente contribuindo para algo e não apenas passando pela vida. Eu compreendi e quis apoiá-la. Ela sempre teve dificuldade em ficar parada e, de certa forma, eu já esperava que algo assim acontecesse. Ela desabafou com alguns amigos e um deles conseguiu marcar uma entrevista para ela em uma imobiliária, área que ela havia trabalhado antes de termos filhos. Fiquei tão feliz por ela quando ela foi contratada. No início, tudo estava indo bem, mas após o primeiro ano começaram a surgir algumas mudanças. Ela passou a sair para beber com os colegas de trabalho, mandava mensagens com mais frequência do que o normal quando estava em casa e em horários estranhos à noite. Também começou a usar um tipo de perfume específico e a vestir roupas mais provocantes, nada vulgar, mas que destacavam mais seu corpo do que o usual. O que mais me deixou desconfiado foi quando vi, por acidente, uma mensagem de um colega de trabalho no celular dela. Não estava bisbilhotando, mas que parecia ser inapropriada e sedutora. Perguntei sobre isso e percebi que ela ficou um pouco desconcertada, mas me garantiu que ele era apenas um amigo e que falaria com ele sobre a mensagem. Não querendo ser um marido paranoico e controlador, escolhi acreditar nela e deixei isso passar. Como eu queria não ter feito isso, o comportamento dela foi se tornando cada vez mais estranho. Com o tempo, ela começou a mencionar o desejo de ser mais espontânea na vida e até passou a fumar. Eu brincava sobre isso, mas ela parecia estar adotando o mesmo estilo de vida que nossos filhos na faculdade e sugere que ela desacelerasse um pouco. No entanto, ela me surpreendeu ao dizer, já bêbada, que talvez eu estivesse a reprimindo e impedindo-a de brilhar. Fiquei completamente chocado com aquilo e comecei a achar que talvez eu estivesse fazendo algo errado. Tentei melhorar nosso casamento de todas as maneiras possíveis. Até marquei terapia, mas não deu certo. Então, de repente, esse comportamento estranho desapareceu. Minha esposa se desculpou pela maneira como agiu, dizendo que havia se perdido de si mesma, mas que agora estava ciente disso e sabia que não queria perder o que tínhamos. Ela pediu demissão do emprego e começamos a terapia de casal. No início, foi difícil, mas as coisas melhoraram muito. Durante 2 anos, nosso casamento foi melhor do que nunca. Ela estava mais atenciosa, iniciava a intimidade com mais frequência e me enchia de carinho. O único problema era a relação dela com nossa filha, que parecia piorar a cada dia. Eu perguntava sobre isso e ela dizia que era apenas uma fase de crescimento ou algo relacionado ao universo feminino, e mais uma vez eu acreditava nela. Curiosamente, nesse mesmo período, meu relacionamento com minha filha melhorou muito. Ela me ligava com mais frequência, marcava encontros para café ou almoço durante a semana e até me dava presentes, como camisetas. Sempre dizia a ela que não precisava fazer aquilo, mas ela insistia. Eu percebia que ela queria dizer algo, mas nunca falava diretamente. Uma noite, uma tragédia aconteceu. Minha esposa, voltando das compras, foi atropelada por um motorista bêbado. Infelizmente, ela perdeu os movimentos das pernas e passou a depender de uma cadeira de rodas.
Desde então, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Ela começou a sugerir que eu saísse com outras mulheres, algo que eu, obviamente, recusei. Atribuí isso à sua depressão e lembrava ao tempo todo de que estava ali para ficar, porque a amava, independentemente da nossa situação. Isso a fez chorar, perguntando por que eu era tão bom para ela e o que havia feito para merecer isso. Novamente, achei que era apenas a depressão e tentei ajudá-la da melhor forma possível. Algum tempo depois, fizemos exames médicos e o médico nos chamou para nos informar que haviam encontrado uma massa na garganta de minha esposa, do tamanho de uma maçã, que poderia ser cancerígena. Eles teriam que realizar uma biópsia. Minha primeira reação foi de choque, enquanto minha esposa ficou sem expressão inicialmente, mas logo começou a rir. Tudo começou de forma pequena, mas logo se tornou algo mais intenso, enquanto ela dizia que aquilo era uma espécie de castigo para ela. Conseguimos acalmá-la, mas ela pediu que, antes da biópsia, fizéssemos um jantar com a família. Eu, claro, aceitei e convidamos nossos filhos e parentes próximos. Durante a noite, fiz um discurso sobre como minha esposa era a luz da minha vida e sobre como superaríamos aquilo juntos, mas, ao final, percebi que minha filha estava visivelmente desconfortável. Pensei que fosse por conta do momento difícil e que isso a afetava. Na noite seguinte, minha filha me ligou bêbada, implorando para que eu não a odiasse. No começo, fiquei sem entender, mas a tranquilizei, dizendo que nunca a odiaria, pois ela sempre seria minha filha e que eu sempre a amaria. Com essas palavras, ela começou a me contar algo que me deixou em choque. Ela havia visto minha esposa me traindo com um homem que ela nunca tinha visto antes. Isso aconteceu enquanto minha esposa estava trabalhando na imobiliária. Durante uma viagem com alguns amigos, minha filha passou por um restaurante que não costumava frequentar, e foi ali que viu sua mãe beijando um homem que não tinha semelhança nenhuma comigo. Aparentemente, foi isso que afetou o relacionamento delas, e também influenciou na melhora do nosso. Confrontei minha esposa e, para o crédito dela, ela não negou. Com lágrimas nos olhos, ela confirmou que se tratava do colega de trabalho das mensagens, dizendo que foi a coisa mais estúpida que já fizera. Ela explicou que ele sempre a cortejou e, eventualmente, ela baixou a guarda. Disse que queria levar isso para o túmulo, porque jamais quis me ferir e que era covarde demais para admitir. Então, pediu à nossa filha que não me contasse. Fiquei completamente arrasado com essa revelação e não sei o que fazer. Agora, questiono todos os aspectos do nosso relacionamento e me pergunto onde errei. Ela me disse que fui um bom marido e que isso não era minha culpa. O problema é que, desde aquele momento, não consigo ser mais afetuoso com ela. Embora ainda cuide dela, é como se fosse um enfermeiro cuidando de um paciente e não o marido cuidando de sua esposa. Se ela me deixar, ficará totalmente desamparada. Ela depende de mim tanto emocional quanto financeiramente, e isso me parece extremamente injusto. Como que nunca quis se tornar essa pessoa. É claro que ela se odeia pelo que fez, mas estou completamente dividido sobre tudo isso. Nunca soube que era possível amar alguém com tanta intensidade, ao mesmo tempo, sentir tanta dor. Decidi marcar terapia para mim e para minha esposa, porque tenho muitas coisas que quero dizer a ela, mas tenho medo de ir longe demais ao falar. Em um ambiente controlado, acredito que será melhor. Também sinto uma vontade irresistível de falar com o homem com quem minha esposa se envolveu. Talvez seja inútil depois de tanto tempo, mas sinto que preciso fazer isso para o meu próprio bem. Quero saber quem foi o homem que teve a ousadia de se meter entre um marido e sua esposa. Acredito que pedirei suas informações durante a sessão de terapia. Eu sou uma pessoa terrível por atender ao pedido do meu pai para um relacionamento, com uma apresentação detalhada em PowerPoint explicando por que ele jamais será perdoado. Minha mãe faleceu quando eu tinha 7 anos, vítima de leucemia. Tenho poucas lembranças dela antes de ficar doente e não pude passar muito tempo com ela em seu último ano de vida. No entanto, ela era artista até não conseguir mais.
Durante sua hospitalização, ela fazia pequenas colagens para mim, com desenhos, fotos e mensagens. Minha avó reuniu todas essas colagens em um livro que eu guardo até hoje. Após sua morte, eu queria ser como ela, e meu terapeuta achava que isso me ajudaria. Então comecei um diário no qual fazia algo semelhante. Escrevia, ao menos uma vez por semana, durante todos esses anos desde a morte dela e mais ainda quando sinto sua falta ou estou passando por momentos difíceis. Assim, tenho um registro único do meu estado mental nos últimos 16 anos. Meu pai se casou novamente quando eu tinha 9 anos. Minha madrasta, de forma direta, assumiu o papel de agora sou sua mãe, e meu pai não a impediu. As coisas melhoraram um pouco quando tiveram meu irmão, mas ela basicamente me ignorou. Infelizmente, meu irmão foi diagnosticado com câncer quando tinha apenas 3 anos e, a partir desse momento, eu praticamente deixei de existir para meu pai. Ele estava sempre trabalhando ou cuidando do meu irmão e passei a maior parte da minha adolescência praticamente sozinha em casa ou com meus avós. O mantra era sempre que meu irmão precisava ser a prioridade, porque ele poderia morrer. Então eu deveria ser altruísta por estar saudável. Eu parei de tentar me comunicar com ele aos 16 anos, e aquela fase foi sombria. Saí de casa aos 18 anos. Cortei completamente o contato com eles. Meus avós me informaram que meu irmão faleceu há alguns anos, mas respeitaram meu desejo de não ter mais contato com meu pai. Recentemente, ele entrou em contato com eles porque deseja me ver e conversar. Revisei meus antigos diários e criei uma apresentação em PowerPoint para ele, com imagens das páginas onde expresso minha frustração, abandono e a sensação de não ser desejada, incluindo algumas citações literais de coisas que ele me disse. Durante algumas discussões, acabei mencionando aspectos muito sombrios sobre momentos em que estive em profunda depressão. No final, coloquei uma foto de uma das colagens da minha mãe, onde ela escreveu: "Lembre-se de que seu pai e eu sempre estaremos aqui para você." E abaixo disso, eu escrevi: "Você falhou, vá embora." Senti que, ao mostrar tudo isso do meu ponto de vista, ficaria mais claro para ele o quanto eu realmente não queria sua presença, mas, ao mesmo tempo, não sabia o que mais poderia fazer. Aparentemente, funcionou, mas talvez tenha sido mais do que o necessário, pois desde então tenho recebido diversas mensagens de familiares dizendo que, embora compreendam que eu não queira vê-lo, o que enviei o deixou devastado, e ele está completamente destruído após ler tudo. Eles acham que fui cruel demais, e talvez seja verdade, pois sei que minha percepção de crueldade pode ser um pouco distorcida às vezes. Então, sim, talvez eu tenha agido de forma errada nesta situação. Gostaria de esclarecer alguns pontos que surgiram nos comentários. Eu amava meu irmão, não guardo ressentimentos contra ele. Ele era uma boa criança e eu gostaria que ele ainda estivesse conosco. Nada disso é culpa dele. Para mim, a responsabilidade é inteiramente do meu pai, em menor medida, da minha madrasta. Meus pais me impediram de passar tempo com ele enquanto estava doente e nunca me permitiram estar ao lado dele, mesmo que eu tivesse conseguido ou quisesse. Eu também estava lutando para sobreviver. Tenho empatia e entendo que meu pai também perdeu. Eu estive lá também e perdi as mesmas pessoas, incluindo meu pai. Porém, mesmo com isso, não consigo aceitar o fato de ele ter excluído completamente seu próprio filho de sua vida, enquanto ao mesmo tempo me impediu de receber qualquer ajuda. Eu entendo a depressão e o colapso emocional. Já passei por isso e, embora eu não fosse adulta na época, eu era capaz de perceber o impacto do meu comportamento nas outras pessoas. Se ele estivesse tão mal, deveria ter me entregado para ser criada por outra pessoa. Os pais da minha mãe ofereceram isso, mas ele se recusou a me deixar ficar com eles em tempo integral. Eu poderia ter tido um pai que me dissesse que me amava, mesmo que fosse só por mensagem de texto, ou poderia ter morado com meus avós, ter pessoas ao meu redor que realmente se importavam comigo, mesmo que não fossem meus pais. Não tive nada disso. Cada pedido de ajuda que fiz foi ignorado ou recebido com desprezo.
Eu consigo entender que ele tenha tentado seguir em frente enquanto desmoronava por dentro, mas não consigo compreender o que ele fez. Após definirmos alguns limites claros, meu pai recuou. Minha madrasta e meu pai recentemente se separaram e estão em processo de divórcio, o que levou ele a tentar entrar em contato. Por conta disso, o resto da família ficou desapontada com a minha reação. Naquele momento, ele não estava bem e eu deixei claro para todos que, se realmente se importavam com ele, deveriam incentivá-lo a ficar longe de mim, recusar qualquer tipo de mensagem minha e até buscar tratamento hospitalar ou algo similar, caso estivessem tão preocupados. Eu não queria mais ter nada a ver com ele e pedi que não me falassem mais sobre nada relacionado a ele a partir dali. No entanto, como o resto da família ainda o ama, espero que ele se recupere por causa deles. Durante as férias de Natal, tive uma conversa com meus avós paternos e mostrei a apresentação em PowerPoint para eles. Eles ficaram surpresos, pois não sabiam que as coisas estavam tão ruins como realmente estavam e nem o quanto eu estava sofrendo na época. Os acidentes que tive na adolescência não eram exatamente acidentes. Embora eles considerem que fui muito dura nas circunstâncias, agora entendem melhor o que vivi. Reconheceram que meu pai cometeu erros graves, que a família deveria ter se envolvido mais comigo, em vez de apenas apoiar a ele e ao meu irmão. Eles disseram que, superficialmente, achavam que eu estava apenas tendo dificuldades de adaptação. Mas se soubessem do que estava descrito no diário, teriam insistido para que meu pai buscasse ajuda. Eles desejam que eu me reconcilie com ele, mas entendem que pode ser tarde demais para isso. Por isso concordaram em não mencionar mais nada sobre ele, a menos que eu tome a iniciativa, e também em não passar informações de nenhum dos lados. Esse foi um passo importante na nossa conversa. Quanto ao meu pai, sei que muitas pessoas acreditam que vou me arrepender se não me reconciliar ou não perdoar, mas eu realmente não tenho tanta certeza sobre isso. Tentei imaginar como seria uma conversa com ele que não tornasse tudo pior, mas não consigo visualizar isso. No melhor cenário, ele se arrepende e pede desculpas sinceramente, mas honestamente, acho que ouvir isso só faria com que eu o odiasse ainda mais. No pior cenário, nada mudaria e eu teria que me afastar antes que acabasse sendo acusada de algo que não fiz. Não consigo ver nenhum benefício real ou função em tê-lo de volta na minha vida, então reconectar com ele parece ser muito trabalho e sem ganhos. Sobre o perdão, não sei se ele é possível. Talvez o que eu sinta seja apenas apatia. Até onde sei, ele ainda está vivo, mas deixei bem claro que qualquer pessoa que me passe informações sobre ele sem que eu peça também será cortada. Provavelmente, não terei mais novidades sobre ele. Prefiro simplesmente continuar esquecendo que ele existe. Quanto a mim, estou o mais bem possível. Faço terapia, tomo meus medicamentos e consigo me passar por uma pessoa funcional na maior parte do tempo. O acordo que fiz comigo mesma é que preciso, pelo menos, continuar aqui até que meus avós maternos falem, para que não sofra. Depois disso, posso fechar esse capítulo por eles. Enquanto isso, estou tentando encontrar outras razões para seguir em frente. Talvez o desprezo possa expressar minha opinião sobre os relatos nos comentários. O que vocês fariam de diferente nessas circunstâncias? O vídeo foi feito com muito carinho, então, se puderem, deixem um like e se inscrevam. Obrigado!